Então, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando na aula passada, né? Agora, nós vamos acrescentar, né, as funções que o orçamento ele pode cumprir. Ele vai cumprir 3 funções: a estabilizadora, a distributiva e a alocativa. O que é a função estabilizadora? É quando ele vai estabilizar a economia. Então, nós vimos nessas crises que nós temos nos deparado constantemente, principalmente na de 2008 e na de 2012, que o governo teve que, por exemplo, baixar a alíquota do IPI para automóveis, né, para móveis, para eletrodomésticos. Ele teve que fazer isso, estabilizando a economia, fazendo com que as empresas elas pudessem manter o nível de emprego, não precisassem dispensar, já que elas iam pagar uma carga tributária menor, né? Assim como o governo também passou a gastar mais. Né? Ele passou a injetar dinheiro na economia, aumentando a demanda por bens e serviços, já que a economia estava numa recessão. Quer dizer, as pessoas estavam muito temerosas, as empresas estavam muito temerosas em gastar, né, em consumir. Então, o governo ele exerceu aí a função estabilizadora, mas para exercer, ele precisa o quê? De recursos, ele precisa de um orçamento, onde estão as receitas previstas e as despesas fixadas. A função distributiva, como é que ele exerce essa função distributiva? Ele tributa quem tem mais e transfere para quem tem menos, né? Então, a gente ouve falar muito no Bolsa Família, é uma transferência. Ele está tributando pessoas, empresas que têm um poder aquisitivo maior e dando para quem tem menos. Também através dos seus gastos, da medida em que ele gasta, e esse gasto é destinado à camada da população menos favorecida, ele também está distribuindo renda. E a função alocativa é quando ele aloca recursos, quando ele faz, por exemplo, um posto de saúde, uma escola pública, um hospital público, uma estrada. Ele está alocando recursos onde a entidade privada não teve interesse. Então, ele vai lá e intervém na economia nesse sentido. Então, essas são as 3 funções que o orçamento pode desempenhar. Bem, aí eu coloquei aqui as maneiras como o governo ele pode alterar essas variáveis macroeconômicas. Então, primeiro, através dos seus gastos, através da tributação, através das transferências. Quanto mais ele gasta, mais ele aumenta a demanda por bens e serviços. Se a economia está produzindo, mas os gastos, a demanda por esses bens e serviços, ela é maior do que o que está sendo produzido, isso pode gerar inflação. Certo? Então, ela está alterando as variáveis macroeconômicas, que é o nível de preços, certo? Então, através dos seus gastos, se ela contém os gastos, se de repente o governo agora, não, vou gastar menos para que a demanda não fique tão alta e com isso a produção possa acompanhar a demanda que existe e os preços não subirem. Então, ela contém a inflação. Outra maneira, através da tributação, né? Quando ela eleva a carga tributária, né? Ela faz com que as empresas se desestimulem a produzir, faz com que as pessoas se desestimulem ao trabalho, que é o trabalho que a gente chama de trabalho árduo, né? As pessoas falam, não vou trabalhar para dar dinheiro para o governo. Pode acontecer isso. Quando ela faz uma desoneração, ela diminui a carga tributária, ela estimula tudo isso, né? Aí é o sentido contrário. E através das transferências, né? Quando ela tira de quem tem mais para dar para quem tem menos, certo? Então, o que é o orçamento? Está aí um resuminho do orçamento, né? O orçamento está escrito, orçamento público, vou ler aqui com vocês, é um instrumento de planejamento. Então, vejam que ela é uma lei de planejamento. Ela não vai alterar nada. Diante do que existe, ela vai fazer um planejamento da ação governamental, onde o Poder Legislativo aprova as despesas para o Poder Executivo executá-las, desde que anteriormente tenham sido estimadas as receitas. Então, vejam que as despesas elas vão ser fixadas e as receitas elas serão estimadas. Não esqueçam disso. Como ele é um instrumento de planejamento de ações, é capaz de reduzir a desigualdade social do país. Então, as 3 leis de planejamento, elas têm esse poder de diminuir a desigualdade. Por quê? Porque na medida em que você destina determinada verba para uma região, né, do país menos favorecida, você diminui a desigualdade regional entre o país.
Tá certo? Agora eu estou colocando aí, olha, ele está fixando uma despesa e está prevendo uma receita. Mas se por acaso a receita que ele está prevendo, ele não tem certeza que vai entrar. Se essa receita for menor do que essa despesa, ele imaginava que ia entrar, mas não entrou, o que vai acontecer? Bem, essas receitas previstas, elas terão que ser desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação. Então, a cada 2 meses, ele vai ver se realmente aquela arrecadação vai ocorrer. Se por acaso ele achar que não vai ocorrer, ele vai ter que fazer uma limitação de empenho. Empenho é um compromisso que a administração pública assume com a pessoa ou com uma empresa de pagamento de algum bem ou serviço que ela contratou. Então, se por acaso ele achar que aquela receita que ele estava prevendo não vai ocorrer, ele vai limitar o empenho, ele vai limitar aquela obrigação que ele assumiu de pagamento, ou seja, vai deixar de assumir determinados compromissos para que não haja o desequilíbrio entre receitas e despesas, certo? O orçamento, ele é dividido em 3 partes. Eu digo que são 3 orçamentos, muito embora eles conformem apenas uma peça orçamentária. Ou seja, vai existir uma única lei que vai votar esses 3 orçamentos, conformando uma peça única e harmônica, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Então, nós vamos falar cada um deles. 2 vezes nós vamos falar nesse capítulo, dando uma introduçãozinha, e depois quando nós formos falar na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o próprio orçamento, tá? Então, vamos falar primeiro no orçamento fiscal. O que o orçamento fiscal vai trazer? Vai trazer todas as receitas da administração pública, direta e indireta, né? E os seus fundos e fundações. Ó, vamos ver aqui. O orçamento aqui é o que diz na própria Constituição. Então, vocês não deixem de ler do artigo 164 até o 169. É importante que vocês leiam. O orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, todas as receitas de todas as despesas da administração pública, direta e indireta, inclusive seus órgãos de fundações, deverão entrar no orçamento fiscal, tá certo? Agora, cabe uma observação aqui importantíssima. Vejam que eu tenho da administração direta e indireta. Não está escrito indireta aí? Mas a administração indireta, ela é composta de quê? De empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Né? Isso vocês devem ter visto em direito administrativo, né? Então, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas podem ser que elas sejam independentes. O que são empresas independentes? São aquelas que não dependem do governo para bancar suas despesas do dia a dia, suas despesas operacionais. Né? Então, elas não dependem do governo para isso. Se elas não dependem do governo, então nada mais justo que suas finanças, que não são públicas, não entrem no orçamento fiscal, certo? Então, embora aqui na lei está dizendo que o orçamento fiscal vai compor todas as receitas e despesas da administração direta e indireta, cabe uma observação. A sociedade de economia mista e as empresas públicas que são independentes, não entram no orçamento fiscal. Tem também outra observação que cai menos, certo? Porque ele está incluindo aí os fundos. Vocês não viram que tem os fundos, né, que entram também? Agora existe um fundo, né, que é um fundo de investimento que existe do Nordeste, que é o fundo de investimento da Amazônia, que é o Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo, que é um fundo criado pelas empresas que são optantes, né, do imposto de renda e que utilizam essa parte dedutível do imposto de renda para compor esse fundo. Então, esses fundos também não entram no orçamento fiscal, tá certo? Agora, essa parte dos fundos cai menos. O que cai mais é essa observação da sociedade de economia mista e das empresas públicas que não vão entrar. Então, eu coloquei isso aqui para vocês fixarem, ó. O orçamento fiscal inclui genericamente as entidades de administração direta e indireta. Eu falei, ó, genericamente, ou seja, em geral, né?
Porém, é necessário que se observe que quando se fala em administração indireta, refere-se às empresas públicas. Empresa pública é aquela em que o Estado detém 100% do capital das ações com direito a voto. Sociedade de economia mista, né, são aquelas que o Estado detém mais de 50% das ações com direito a voto. Autarquias de fundações. Porém, presta atenção, porém, as duas primeiras, ou seja, as empresas públicas e sociedade de economia mista, operam de acordo com o mercado e, portanto, suas finanças não são públicas. O que se justifica o fato de não estarem incluídas no orçamento fiscal. Tá? Que precisaria complementar aqui, no orçamento fiscal. Por quê? Porque depois nós vamos ver que elas entram no orçamento de investimentos. Mas no orçamento fiscal, não, certo? Então, vamos falar agora no orçamento de investimento. Não disse que eram 3 orçamentos? Orçamento fiscal, de investimento da Seguridade Social. Então, vamos falar agora no orçamento de investimento. Esse orçamento de investimento, ele abrange apenas e exclusivamente as empresas que são independentes, ou seja, aquelas que não dependem do Estado para bancar suas despesas operacionais. Então, está aqui, aqui é de acordo com a lei, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, certo? Então, é o caso do orçamento. Por quê? Porque, embora elas não precisem dos recursos públicos para manter suas despesas operacionais, mas elas dependem desse capital, desse dinheiro, para bancar seus investimentos, certo? Então, elas entram no orçamento de investimentos. Então, presta atenção, ela não entra, as independentes não entram no orçamento fiscal, mas entram no orçamento de investimento. Inclusive, o orçamento de investimento é exclusivamente para as empresas não dependentes, certo? Aquelas que são independentes, tá? Então, a gente vai dar uma paradinha por aqui. No próximo encontro, nós vamos dar continuidade falando do orçamento da Seguridade Social. Até daqui a pouco.